Você já vivenciou a multiplicação dos pães na sua vida, na sua história? Vamos falar um pouquinho dessa experiência do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom ter a Tua presença mais uma vez conosco, percorrendo esse itinerário com a Palavra de Deus. Lembro que aqueles que desejarem podem entrar aí, tem nas descrições o link, entrar nos nossos grupos de WhatsApp e de Telegram e receber, além dos conteúdos de homilia, também lá do meu canal, para que possamos juntos crescer nessa dinâmica da espiritualidade. Bom, eu quero pegar com vocês o Evangelho que está em São Marcos, capítulo 6, do versículo 34 ao 44. Diz assim: Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir ao campo e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus respondeu: Quantos pães tendes? Ide ver. E eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuísse. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bonito vermos, né? Essa palavra, muitas vezes, ela é interpretada de uma forma alegórica. Esse pensamento, essa forma de interpretar pode também aparecer aqui e muitas vezes podemos interpretar ela de uma forma alegórica, ou seja, trabalhando os símbolos que aparecem aqui. Então, um dos símbolos, por exemplo, são 5 pães, é o número do Pentateuco, ou seja, os 5 livros sagrados para o judeu, os 2 peixes que são o sinal do Evangelho, a dimensão da partilha. Então, tem uma riqueza muito grande para interpretá-la de forma alegórica. Mas quero dizer a vocês, por experiência, e talvez vocês também tenham essa experiência, que também este Evangelho se realiza tal como ele é. Me lembro ainda, antes de entrar na comunidade, que nós lá fazia parte do projeto Universidades Renovadas, eu acho que hoje até já é um outro nome, mas ele nasceu lá em Viçosa, esse projeto, que é de evangelização dentro das universidades. E aí tem-se a acolhida dos calouros, né, daqueles que vão chegando, e aí se faz, né, uma bela acolhida justamente para falar dessa amizade, desse relacionamento que a gente pode construir ali como irmãos, principalmente dentro da universidade. Te falo, foi muito bom, muito importante todo esse caminho que vivi também com os meus irmãos, né? O pessoal chamava a gente, o pessoal da capela, né? Porque dentro da Universidade Federal de Viçosa tem uma capela, temos essa graça de uma universidade que tem uma capela dentro. Então a gente se reunia na capela e quando se tinha lá no restaurante universitário, embora enorme, sempre estava lá aquele grupo enorme mesmo de pessoas, aquela mesa grande de pessoas ali que frequentavam justamente a capela. Então acabava que falava que era um grupinho da capela. Então nós fizemos uma acolhida e tinha que ir café, leite, e quando foi ver o leite, todo o café era pouco para as pessoas que estavam lá, para o número de pessoas que era necessário para acolher. E aí fez então uma oração, abençoou tudo aquilo, e o que se viu é que o leite, o café, quem é de Viçosa está me acompanhando, alguns irmãos geralmente me acompanham nas homilias, pode lembrar muito bem dessa experiência. E aí o café e o leite não acabavam, simplesmente se dava para as pessoas e de repente parecia que estava vazio, dava-se e a coisa não acabava. Uma experiência muito parecida, por exemplo, com São Filipe Neri, que ia distribuir sopa para as crianças na rua, e ele
tirava daquela pequena panela, né, as conchas ali de sopa, e ele tirava e a coisa não acabava. E ele mesmo se surpreendia. Depois nós vivemos como comunidade a multiplicação dos pães, literalmente, quando milhares de pessoas, nós fizemos um encontro com um grupo muito grande, não dava nem o que nós tínhamos arrecadado com o pão, não dava nem para metade da metade. E aí, de repente, o pão não acabava e sobrou aquele monte de pão ainda, que as coisas multiplicaram. E depois, ainda, um pouquinho de chocolate que nós tínhamos arrecadado na favela lá de Heliópolis para distribuir para as crianças. Então, havia menos chocolate do que criança. Pedi às crianças para colocar lá a mãozinha de baixo, porque cobriu o chocolate com um paninho, justamente porque senão as crianças querem pegar o pedaço maior, então só tinha direito de pegar o pedaço que a mão puxasse. E é lógico, quando foi distribuindo o chocolate, foi aparecendo mais crianças que souberam, né? Um vai passando para o outro: onde você comeu, onde você tirou, onde que tem isso? Aí um fala para o outro, e aí começa a descer aquele monte de criança para também querer um pedacinho de chocolate. E aí aquele chocolate que se multiplicou, deu para aquele número enorme de crianças, sem ao menos pudesse dar para o número pouquinho que havia lá. Então você vê a multiplicação acontecer. Mas, ao mesmo tempo, tem um gesto aí que é muito simbólico e muito importante. Há um movimento de compaixão. São Felipe Neri olha para aquelas crianças e o desejo dele é dar sopa para todos, mas não era possível. Mas ele juntou o desejo dele com o desejo de Deus e multiplicou-se. Aqueles irmãos lá estavam trabalhando lá para dar o melhor café para aqueles calouros que estavam chegando na universidade. Fizeram isso com tanto amor e o desejo deles era dar para todos. E Deus então multiplicou o pouco que eles tinham. O desejo nosso era dar chocolate para todas as crianças, era dar o café da manhã também para todos os jovens que estavam fazendo o Talitacum de formação. E aí Deus multiplicou. Deus precisa da tua compaixão, do teu coração que se volta e quer ir ao encontro dos outros. E você vai perceber que quando você age ali com generosidade, impulsionado por aquilo que é o movimento que Deus está fazendo em você, você vai perceber que as coisas multiplicam e que aquele pouco começa a ficar muito. Afinal de contas, o pouco em Deus é muito para os homens. E aí ele vai fazendo este caminho. E aí poderíamos ter a tentação de sempre olhar para os recursos e ver as limitações. E olha que não faltam. Dia após dia, você, temos que conviver com a falta de recursos. Quer fazer uma coisa e as coisas são limitadas. Você queria ter uma câmera melhor para mandar uma imagem melhor, mas não tem. Essa câmera. Você queria o microfone, realmente não precisava. Queria um microfone melhor, porque muitas vezes o som não sai tão adequado, dá eco, você tem que conviver com a sua limitação. Mesmo assim, Deus vai multiplicando, Deus vai alcançando as pessoas. O que você percebe é, Deus precisa do desejo, daquele movimento de compaixão que vai em direção ao outro, e depois Ele vai realizando a sua obra. E Ele faz isso através de nós. Porque quando nós unimos o nosso desejo ao desejo de Deus, é certo que o milagre vai acontecer. E nós esperamos que, se ainda você não experimentou desse milagre, saiba, creia, acredite e enche o teu coração da compaixão do Senhor e verás que muitas vezes fará a experiência deste milagre na sua vida. Enfim, Deus vos abençoe. Te espero amanhã para mais uma meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.